perfeito? Bem empírico. Então, dicionário AIS, porque no computador estava só ele nesse dia. 2 pontos. Manifestação. 2 pontos. A. Ação ou efeito de manifestar-se. Aí, 1. Ato de dar a conhecer, de revelar. Parênteses, pensamento, ideia. Fecha. Ponto de vírgula. Expressão, revelação. Manifestação de desejo. 2. Ato de exprimir-se. Pronunciar-se publicamente. Esse ser que está na tua frase, que eu me expresso. Lembra da ideia de enunciação coletiva, que a gente não sabe quando está se dizendo ou que de mim está se expressando. Quem em mim se expressa assim? Quem? Nítido, né? Por isso que eu enchi o saco. Acho que eu tinha enchido o saco. Ato de exprimir-se, pronunciar-se publicamente. Exemplo: sua candidatura tem suscitado manifestações contra e a favor. Bom, olha a língua, coitado. 3. B. 2 pontos. Conjunto de pessoas que se reúnem em lugar público para defender ou tornar conhecidos seus pontos de vista, suas opiniões. Olha, não está atrasado, né? Porque é possível manifestação sem exposição da opinião. Engraçado isso. Para defender ou tornar conhecidos seus pontos de vista, suas opiniões. Exemplo: manifestação em defesa do ensino público de qualidade. Ele está na década de 60, na nossa luta pela reforma da educação da década de 60. O AIS se apressou. 4. Ato de deixar transparecer um sentimento em sua atitude, em seu comportamento. Exemplo: manifestação de ódio, de alegria. 5. Já na medicina agora. Sintoma visto isoladamente ou associado a outro sintoma ou outros sintomas, que revela uma moléstia ou perturbação funcional. 6. Religião. A. Meio porque Deus ou uma entidade espiritual, a diferença no caso, se dá a conhecer no mundo sensível. Peguei. 7. Religião. Outra religião. B agora. B. Ó. Incorporação de entidade ou orixá no corpo médico. Esse problema carioca. Problema carioca. Bom, dicionário de estudos. Aí eu digo assim: é possível que todas essas linhas de significados, até mesmo a 6ª e a 7ª, expressem este ou aquele ponto de vista sobre as movimentações. É possível. Você não custa nada dizer: o demônio que está na rua, olha lá o que eles estão fazendo. É possível que elas encontrem alguém ou alguma empresa de desinformações, no caso, os jornais todos, capaz de operá-las como empiricamente representativas de um ou de outro aspecto desta ou daquela das inúmeras incidências manifestadoras visíveis existindo no Brasil. Mas é também certo que essa listagem de linhas significadoras permanece por demais acanhada não por culpa do dicionário, acanhada sim, porém, diante da profusão de variações. Tem muito mais coisas. Essas que manifestam algo nas ruas, algo de difícil apreensão pelas palavras, variações visíveis nas falas e gestos que ali intensificam uma fluente e estranha espaço-temporalidade, pulsando diferentemente nos corpos e mentes. Faço referência a um exemplo apenas. Considerando aquelas linhas de significados anotadas acima, como amarrar com uma delas o modo como o pai, aquele pai, empregando a palavra aprendizado,
aprendizado, como foi filmado, é um aprendizado. Justifica estar levando seu filho em seus ombros ao longo do percurso de uma das manifestações. Nenhuma daquelas linhas segura isso. Isso aí foi divulgado no Caderno de Subjetividade da PUC, sendo muito forte. Rapaz, um pai recentemente tornado pai. Bom, as linhas do dicionário são frágeis para segurar essa manifestação. Dizem, isso é um aprendizado. Mas todo mundo sabe que o dicionário é um poderoso e utilíssimo instrumento de trabalho intelectual. Os poetas sabem. Entretanto, o que se passa por força do próprio viver exige um sentir e um pensar irredutíveis a meras combinatórias linguagens. Sentir e pensar podem brincar com tais combinatórias, sem dúvida, mas na hora H eles saltam de outra maneira, pois implicam movimentos expressivos que sorvem dinamismos da língua, sim, mas perpassados pelos dinamismos dos encontros vitais. O que se passa é uma multiplicidade de encontros, de corpos e mentes, que só têm em comum, vistos à distância, o de pegarem movimentos que os lançam para fora de si, para fora de suas cadências costureiras, de seus cotidianos ritmos vitais. Mas será que só os dicionários ficam nessa precariedade intelectual diante do que acontece? Como instrumentos e utilíssimos instrumentos, eles estão condenados a isso. É claro. Imagina o dicionário contando tudo que aconteceu desde o começo dos dicionários. Borges imaginaria Borges. Como instrumentos, totais, não estariam necessariamente condenados a isso, entretanto, os estudiosos do que acontece. Estudiosos. Já? Entretanto, não poucos estudiosos do que acontece correm outro tipo de risco. Trata-se de um risco especial. Por que especial? Esse risco é especial porque se conecta paradoxalmente com a extremada competência do estudioso no domínio de sua disciplina. Isto é, de sua longa e densa familiaridade com autores que o ajudam a ver coisas muito interessantes e de difícil visibilidade nos acontecimentos. Levado por sua própria competência, este ou aquele estudioso corre o risco de fazer de sua densidade teórica um relampejante modelo interpretativo. Um modelo que se arrisca a reduzir a complexidade que vem se passando nas ruas, ao mesmo tempo em que o relâmpago flagra um ou outro lance compatível com o outro. Nessas manifestações de 2013, no Brasil, pode-se ver e sentir lances capturáveis pelo conceito marxista de luta de classes. Sim, eu estou repetindo aqui um jeito platônico de conversar nos diálogos. Sim, evidentemente, só sim. Cabe também ao conjunto das manifestações, ou alguns lances especiais delas, a noção negriana de multidão. Sim, só evidentemente. E é possível anotar lances de corpos em órgãos fervendo em desejos nessas manifestações? Sim, evidentemente, E poderiam ser abordadas outras disciplinas ricas em gerar modelos, desde o mais irrisório oba-oba festivo. Teve muito, né? Que se julga mais político revolucionário que os outros.
até as disciplinas capazes de gerar modelos caçadores de bruxas. É isso. Bom, mas afinal, por que exatamente estou dizendo essas coisas, correndo o risco de parecer antipático e me meter ao original? Em poucas palavras, ao participar de uma ou outra das manifestações, minha sensibilidade é agora o momento de cada um falar o que sente. Vocês fazem os seus trabalhos. Não estou dizendo que eu... Em poucas palavras, ao participar de uma ou outra das manifestações, minha sensibilidade é tomada por uma rachadura entre uma extrema alegria e um carrancudo temor. De um lado, a admiração voltada à recepção alegre das inovações de Lula, trazidas por inúmeros aspectos das manifestações. De outro, buraco negro, poderia ser azul, vermelho, incolor, etc., das violências bilaterais, trilaterais, multilaterais, etc. Desde as violências idiotas que criam ramificações fascistas nos flancos dos fluxos e nos flancos das funcionalidades policialescas, até violências cínicas administradas por organizadores da exposição pública de aspectos das manifestações. Bom, que fazer com essa rachadura? A minha? Que não deve ser apenas afastar-me da admiração com que vivo essas manifestações? Jamais. Desde Platão, admirar desencadeia pensar. E pensar exige uma dedicação radical ao que se passa. E ser radical, desde Marx, é ir à raiz dos problemas. Acontece que os problemas não se parecem com árvores. Eles não se impõem apenas em função de uma raiz principal, insiste Deleuze, por mais que certos modelos interpretativos queiram criar essa facilidade. Isso quer dizer que a admiração pelas manifestações luta no interior das próprias manifestações, para que os problemas sejam atacados na multiplicidade de suas inserções e não sejam retidos no oposicionismo entre violências de tipo X ou Y, desencadeadoras de temor e tristeza. O que a admiração suscita e preserva ao longo do combate contra configurações intoleráveis é uma narcodisponibilidade para combates afirmativos, e afirmativos de alianças construídas comum, do ponto de vista de amplas convivialidades propícias a modos potentes e alegres de vida. É desta manifestação que participo. É como voilà. É o que eu tinha a dizer que se nas manifestações. Graças a Deus. Eu escancarei o que sim, cada um faz o que bem entender, e ao escancarar eu retorno à leitura do que me convém dos nossos filósofos. Muito obrigado. Não vou ter o que discutir, porque é depoimento.